Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Bom, pro gremista o tudo bem é mera formalidade, né? É uma bomba o que a gente acaba de acompanhar com o Marcelo Marques confirmando, oficializando no sala de redação que ele está retirando a candidatura à presidência do Grêmio, né? Eu preciso contar para vocês uma situação que aconteceu na noite passada e quem acompanha o meu trabalho hoje no Futebol Alegria do Grêmio, eu deixei escapar uma situação, lá depois no Debate Raiz eu deixei escapar uma outra situação, mas eu não entrei no assunto. Porque eu separo muito a questão de quando tu tem amizade com uma pessoa para aquela situação que tu precisa levar pro ar. Eu não sou desses que acha que tudo que acontece é notícia. Ontem à noite, eu até estou olhando aqui o meu WhatsApp, eu comento sempre, né? Eu moro no mesmo condomínio do que o Marcelo Marques, e aí saiu uma notícia da Rádio Mortal, ontem era aqui, ó, 8h17, sai uma notícia, eu vejo 8h17, uma notícia na Rádio Mortal dizendo que o Marcelo Marques estava uma nominata breve do que seria a chapa de conselho do Marcelo Marques. Eu pego o print, mando pro Marcelo e pergunto para ele, boa noite, tudo bem? Confere essa notícia. Aí o Marcelo me responde que ainda não estava oficializado e tal. E uma das coisas que o Marcelo sempre me dizia, e eu lembro que em maio, quando eu fiz o meu aniversário, um dos convidados era o Marcelo Marques, eu falei para ele, Marcelo, vem aí a questão política do Grêmio, a política do Grêmio ela é corrosiva, a política de clube ela é corrosiva. Mas aí ficamos conversando com o Marcelo, isso aí era mais ou menos por volta de 9h30 da noite, 9h39 para ser mais exato, o Marcelo me pergunta, tá em casa? Aí eu digo, tô em casa. Ele disse, bom, então eu vou aí. E aí o Marcelo veio na minha casa, isso era mais ou menos 9h30 da noite. E a gente conversou cerca de umas 2 horas, abri um vinho pro Marcelo, a gente ficou ali conversando, na mesa aqui no ambiente ali, entre a sala e a cozinha, só eu e o Marcelo Marques e conversando sobre tudo, sobre vida, sobre Grêmio. E aí o Marcelo, ele me transpareceu que ele poderia desistir da presidência do Grêmio. E aí, como amigos, a gente conversamos e uma conversa ali que era uma conversa que era para ficar fechada ali entre amigos e tal. A gente sabe que ultimamente estar perto do Marcelo gerou um certo ciúme em todo mundo, seja torcedor, seja jornalista, cronista, comunicador, ou seja daqui a pouco até alguém justamente dentro do clube. E eu fiquei com a sensação de que realmente o Marcelo estava muito impactado com a forma que a política do clube chegou para ele. Antes mesmo do Marcelo virar candidato ao Grêmio, né? Na verdade ele nem se oficializou candidato à presidência do Grêmio, eu sempre disse que tu não vai encontrar um cara... eu não digo que o Marcelo é o maior gremista, mas tu não vai encontrar alguém mais gremista que o Marcelo. E o Marcelo entrou numa visão de um cara que vem de baixo, de um cara de família humilde, que vence na vida e que consegue realizar um sonho que poucos seres humanos vão realizar na Terra, que é poder comprar o estádio do clube, tirar aquele peso daquela chacota que tinha de torcida, daqui a pouco disponibilizar dinheiro para reforçar o clube. Só que o Marcelo viu que dentro de um clube de futebol não basta ter boa intenção. Tu precisa entender a política, tu precisa conviver com a política de certa forma. E isso abateu demais o Marcelo. E então nessa nossa conversa da noite passada, e que eu trago ela a público agora porque o Marcelo já publicou o desejo dele e a decisão dele, melhor dizendo, lá no sala de redação, para os colegas do sala, é de que quando por volta de passada meia-noite e que o Marcelo vai sair da minha casa, eu acompanho ele até a porta de casa, eu abro a porta e digo assim para ele, tu não vai desistir de ser presidente do Grêmio, porque ser presidente do Grêmio é o teu sonho. E ele me disse assim, cara, eu não tomei essa decisão, eu tô nas últimas noites com dificuldade até de dormir, e ali eu não estava conversando com um empresário, com um cara bem sucedido ali, eu estava conversando com o amigo Marcelo Marques e com o ser humano Marcelo Marques. E ele estava realmente abatido, impactado, porque desde o momento que surgiu na cabeça dele a ideia de daqui a pouco não concorrer à presidência, aquilo também passou a impactar ele. Porque o Marcelo, onde ele vai, tiram fotos. Ele vai no avião, quem senta do lado dele pede para tirar uma foto. Porque o Marcelo virou o Marcelo do Grêmio. Ele não é mais o Marcelo da marca Spam. Ele é o Marcelo do Grêmio. Mas ele saiu e me dizendo, eu não tenho essa decisão tomada. E ele não tinha. Porque tu tá olhando no olho do cara.
E, obviamente, que mesmo eu tendo os meus espaços todos, seja o Debate Raiz ou o Futebol Alegria do Grêmio, eu disse pro Marcelo que, enquanto ele não tomasse a decisão, eu jamais falaria dessa conversa e dessa garrafa de vinho Malbec que nós tomamos. O Marcelo tomou a decisão, já anunciou ela, repito, no Sala, então eu posso dividir isso com vocês aqui. Não levem para outro lado que não seja pura e simplesmente, quem sabe, o candidato mais puro que já chegou perto de ser candidato do Grêmio, porque ele não chegou a ser candidato oficial. O Marcelo é um gremista que tem a pureza do torcedor. O Marcelo quer o bem do Grêmio e ele se disponibilizou a continuar ajudando, continuar sendo patrocinador, mas ele sentiu que o ambiente da política não era para ele. A política do clube de futebol, e eu digo há tanto tempo, ela é corrosiva, porque ela pensa única e exclusivamente, primeiramente, em mim. Primeiro sou eu, depois é o clube. E esse exemplo que a gente está tendo agora é o exemplo mais prático, quem sabe, da história do futebol brasileiro. Num gesto inédito no mundo. Nenhum torcedor no mundo comprou dos seus próprios recursos um estádio e entregou para o seu clube. Teve um que fez isso. Ele atende pelo nome de Marcelo Marques. E o sonho dele era ser presidente do Grêmio. E o que tirou o sonho do Marcelo Marques ser presidente do Grêmio e fez, inclusive, ele voltar atrás e desistir e tirar uma candidatura, foi quando ele entendeu o clube por dentro. E é por isso que eu falo sempre, quem conhece o clube de futebol nos seus bastidores sabe muito bem do que eu estou falando. É por isso que eu digo que o Conselho Deliberativo é o Congresso Nacional Brasileiro. Tem muita gente, não precisa tantos lá. Reduzam as vagas. Vai ter gente com boa intenção? Claro que vai. O Congresso Nacional também tem políticos bem intencionados. Tem outros que estão lá por estar. Tem outros que estão lá pelo ego, pela bio do Instagram. É irrecuperável essa perda que nós estamos tendo. O Marcelo Marques seguramente colocaria o Grêmio numa gestão, num trilho de gestão, a exemplo do que fez o Flamengo, a exemplo que vem fazendo o Palmeiras. Tomara que o próximo presidente do Grêmio possa fazer isso. Eu não sei daqui a pouco se o Calef não vai voltar a ser candidato. Eu não sei se o Antônio Dutra será novamente o candidato, já que ele estava abrindo mão para o cargo do Marcelo. Mas é muito triste, sabe? Eu nunca mais vou esquecer dessa noite de 26 de agosto de 2025, quando eu abri uma garrafa de vinho Malbec para tomar com um amigo, em que ele... e nós tivemos ali, imagina para um jornalista ter que segurar isso, mas ali era um amigo que estava conversando comigo. Ali não era uma conversa de jornalista com um candidato a presidente. Ali era uma conversa de dois gremistas amigos, vizinhos. Então só estou trazendo essa conversa pública para deixar muito claro, tá? Não pensem nada de errado sobre o Marcelo. O Marcelo comprou uma arena que não custou 130, que custou 145 milhões de reais. Ele pagou e entregou para o Grêmio. Mas a política corrosiva do Grêmio afastou, quem sabe, o cara que botaria, como nunca esteve nos trilhos, a gestão financeira do Grêmio. Até daqui a pouco. E que nós tenhamos um candidato que ganhe as eleições e que possa fazer perto daquilo que o Marcelo Marques estava se colocando e se propondo a fazer. Até daqui a pouco.